Olá, estamos aqui para falar sobre a nova geração do Mondane Connect e para falar sobre esse lançamento agora, nós estamos com a versão aqui azul, que vem com essa pulseira em nylon, e vamos primeiro passar pelas características principais do relógio. Então é um relógio que vem na caixa termoplástica, uma caixa super leve, super confortável, possui a tela de alta definição. E agora, como vocês podem ver, a tela é Full Touch. Então nós podemos deslizar a tela para ambos os lados, podemos vir aqui para o menu, podemos acessar também as funções rápidas, temos aqui a central de atalhos e aqui para baixo as mensagens. Nós falaremos um pouquinho mais para frente sobre todas essas funções que o relógio oferece. O botão lateral do relógio é onde a gente pode desligar o relógio, é só pressionar durante um tempinho e ele te pergunta se você quer desligar. Então aqui eu vou confirmar e o relógio está desligando. E também serve para ligar o relógio. Pressionei, ele vibra e liga o relógio novamente. Falando aqui sobre as principais funções do relógio, nós temos aqui as funções rápidas. Então, quando eu deslizo a tela do relógio para a direita, ele vem e me mostra algumas funções rápidas. Então, aqui, por exemplo, nós temos os dados diários, que começa com passos, mas se eu rolo para baixo, ele me dá os passos, calorias, quilometragem, e aqui mais para baixo ainda, ele tem um gráfico semanal dos passos dados, calorias gastas e tudo mais. Lembrando que as calorias são frutos de um cálculo de todas as informações coletadas pelo relógio. Aqui nós temos o total de sono, então quando você dorme com o relógio ele te mostra todo o tempo que você dormiu. E descendo nós temos também o sono profundo e o sono leve, ele vai te dar isso em horas e minutos, e também o gráfico com os dados semanais de sono. Passando para o lado, nós temos aqui a frequência cardíaca, então é necessário que ele esteja bem vestido, né, no pulso certinho, para que possa ser feita essa medição. E aqui também a gente pode descer a tela para ver a zona de frequência. Então aqui ele mostra o máximo e o mínimo. Temos um gráfico também, esse gráfico no caso é diário, são das 24 horas. E ele apresenta para a gente também umas zonas de frequência, desde a mais leve até a frequência vermelha. Temos uma função nova nesses modelos, que é a oxigenação sanguínea. Então aqui é a mesma coisa, ele precisa estar no pulso para medir essa oxigenação. Aqui ele te dá os valores de referência, então menor ou igual a 99% e maior ou igual a 95% é uma oxigenação normal. E nós temos também o máximo e o mínimo dos dados semanais da oxigenação sanguínea. Aqui é para tirar fotos, né? Ele tem que estar conectado com o smartphone. Aqui no caso ele não está conectado ainda, mas teremos um vídeo com ele conectado. Mas ou você balança o relógio ou clica no íconezinho que vai aparecer aqui para tirar a foto. Aqui é o clima também precisa estar pareado com o smartphone. E aqui também vai ser possível, vocês vão ver mais para frente, rolar a tela para ter mais informações. E aqui o tocador de música, que também é necessário estar conectado com o smartwatch. E aí você vai poder dar play, pause, passar e retroceder as músicas do seu tocador predileto. Então aqui são as funções rápidas. Clicando no botão, a gente volta para a tela inicial novamente. Se eu subir essa tela, ele vai dar para a gente as notificações. Então aqui nós temos notificações de WhatsApp, de SMS, notificações variadas que foram chegando durante o dia. E o que é interessante, se você ir até o final, você pode pedir para limpar tudo. Pronto, e aí fica sem notificações. Se eu vou agora para a esquerda, aqui nós temos o menu principal do relógio. Nesse menu principal, nós temos todas as funções do relógio. E o que é interessante desse menu principal? Você pode escolher o estilo de menu. Então aqui vamos aproveitar para descer a tela. Aqui a gente tem acesso à central de atalhos. E este daqui, ó, essa listinha aqui, é o estilo de menu. Então nós podemos escolher o estilo de lista ou o estilo colmeia.
Aqui eu mudei para o estilo colmeia. O estilo colmeia é esse, também chamado de Smart Menu, onde todos os ícones aparecem em forma de bolinhas e vão aumentando ou diminuindo à medida que você vai mexendo. A principal diferença é que você tem uma visão mais rápida das funções, mas não tem o nome delas. Quando vamos para o estilo de lista, nós temos os nomes de todas as funções do relógio. Então aqui tem o passos, que são os dados diários, já falamos sobre. Temos o sono, também já falamos sobre, frequência cardíaca. Aqui nós temos os exercícios. Ao clicar nos exercícios, ele nos dá a lista dos 6 exercícios que o relógio consegue monitorar. E aqui nós temos caminhada, corrida, ciclismo, pular corda, basquete e futebol. Então, com todos esses exercícios, você escolhe o que melhor se adequa ali à prática que você vai realizar e ele vai te dar os dados daquele exercício. Por exemplo, se eu escolher caminhada, ele vem uma contagem regressiva e aqui ele apresenta pra gente, frequência cardíaca, as calorias estimadas, os passos dados e a quilometragem. Se eu desço um pouquinho, ele dá a frequência cardíaca dentro daquele quadro, né? De mais leve ou mais intenso aí, a frequência cardíaca. E aqui o tempo de atividade. Para finalizar essa atividade, é só a gente jogar aqui para a direita, indo para a esquerda do relógio, e nós podemos pausar a atividade ou finalizá-la. Aqui no caso ele está falando que os dados são insuficientes, é indicado que tenha pelo menos uns 5 minutos ali de coleta para ele contar como atividade, e se tiver 5 minutos ele grava os dados. Menos do que isso, dependendo da intensidade, uns 3 minutos, 2 minutos, ele já tem dados o suficientes para gravar. Mas no caso os dados foram insuficientes, por isso ele não gravou. É importante falar que nem toda atividade marca as mesmas coisas. Por exemplo, no ciclismo nós não temos passos. Então aqui nós temos calorias e frequência cardíaca no ciclismo. A mesma coisa para o pular corda, que nós também não temos os passos. Então vai variar de cada exercício aqui os dados que o relógio consegue coletar. Oxigenação já falamos sobre, o clima é necessário estar conectado com o celular, mensagens também é necessário estar conectado com o celular, assim como tirar fotos, o tocador de músicas. Aqui nós temos uma função muito interessante, que é a função respirar. Quando a gente clica nela, vem o toque para iniciar, e aí quando você toca, ele pede primeiro para que você foque em sua respiração, e aí inspire e expire. E ele pede para você fazer isso 8 vezes. Isso ajuda muito a focar em alguma coisa, a acalmar ali a mente, o corpo. Então é uma função muito boa quando você precisa acalmar os ânimos. Nós temos também o cronômetro. O cronômetro funciona como um cronômetro normal. Play, ele inicia a contagem. Você pode pausar, continuar novamente ou zerar essa contagem. Aqui nós temos os alarmes. Os alarmes no relógio você consegue ativar ou desativar o alarme, mas a definição desses alarmes é feita via aplicativo. Temos também a contagem regressiva, que é o timer, e aqui nós já temos alguns minutos pré-definidos. Então nós temos aqui de 1 minuto até 2 horas. Então você escolhe ali o tempo que você quer, por exemplo, 5 minutos, e inicia a contagem regressiva. Ao finalizar essa contagem, o relógio vai vibrar e te falar que o tempo foi excedido, o tempo passou. Então aqui nós podemos pausar ou podemos zerar e aí ele volta para a tela. A lanterna, ele simula uma lanterna jogando toda a luz para a tela do relógio. E aqui nós temos os ajustes, onde nós vamos poder entrar ali realmente nos ajustes do relógio. Mas antes de entrar nos ajustes, vamos voltar aqui para a tela principal e vamos para a central de atalhos. Aqui primeiro nós temos a indicação de que o relógio está conectado ou não. Aqui no caso ele não está conectado, por isso esse ícone está apagado. Nós temos o controle de brilho, eu posso diminuir o brilho da tela ou aumentar o brilho da tela. Aqui embaixo é o clima, é necessário estar conectado para apresentar. Nós temos aqui então um acesso rápido à lanterna.
Aqui nós temos dois modos muito interessantes. Esse é o modo não perturbe. Ele fala toque para parar as notificações. É só você deslizar e aqui ele mostra que está acionado. Então o relógio para de receber as notificações, não vai vibrar mais. E aí você vai ter, por exemplo, uma noite tranquila se você estiver com ele ou numa reunião. Para desligar é só tocar. E além do não perturbe, a gente tem também o modo teatro. Quando você aciona o modo teatro, desligar a vibração, ele desce ao mínimo aqui a luminosidade, né, o brilho da tela, e também desliga a vibração do relógio. Então é só sair que ele já volta para o normal. E aqui nós temos um ícone também, que é um atalho para os ajustes. Então vamos lá nos ajustes do relógio. Então aqui nos ajustes do relógio, nas configurações, nós temos a opção do brilho. É o mesmo brilho que nós temos na central de atalhos, mas aqui a gente ajusta ele por toques. Então aqui, ó, ele vai aumentando o brilho até chegar no máximo. Nós temos o vibrar aqui está ligado, mas nós podemos desligar essa vibração ou ligá-la novamente. Aqui nós temos a função silenciar. Aqui no caso ela já está ligada, né? Mas a gente pode desligar essa função. Lembrando que o silenciar é para tirar ali as notificações do relógio. Nós temos o cinema. No modo cinema, quando a gente clica, ele vem aqui, né? Desligar a vibração e abaixar brilho. E você pode ver que o vibrar aqui já foi para o off e a tela abaixou o brilho. A partir do momento que eu desligo o modo teatro, né? O modo cinema, o modo teatro, o vibrar já liga novamente. Temos aqui as opções de mostradores. Então aqui nós podemos escolher, né, os mostradores do relógio, nós vamos falar mais sobre isso. Mas o relógio ele vem com 4 opções de mostradores fixas e uma opção que você pode alterar pelo aplicativo. Então vamos selecionar essa, por exemplo, e vamos voltar lá para os ajustes para a gente continuar. Tem o resetar o relógio, você vai resetar o seu relógio, desligar, também desligará o relógio. E aqui nós temos o código QR. Esse código QR, ao ler com o seu celular, ele te envia para o endereço, né, do aplicativo Mondane Connect, tanto nas lojas Google Play quanto na App Store. E aqui nós temos o sobre, com as principais informações do relógio. Então nós temos o nome do relógio, a versão, nós temos aqui o endereço, né, Bluetooth do relógio e mais alguns números relativos à versão desse relógio. Temos também a quantidade de bateria que o relógio tem. Então essa é a parte de ajustes do relógio. Basicamente é isso que nós temos aqui como as principais funções e as principais formas de utilizar o Mondane Connect. Aqui também nós podemos pressionar essa tela para escolher qual mostrador que nós queremos utilizar. Alguns mostradores apresentam algumas funções, né, adicionais, como por exemplo este apresenta os passos. Nesse daqui nós temos os passos, as calorias, a quilometragem e os batimentos cardíacos. O primeiro nós temos simplesmente a hora e a logo da Mondane. E este daqui é um mais minimalista, que nós temos os batimentos cardíacos, temos a data, as horas e a logo da Mondane. E este último, como eu disse, é um mostrador que você pode escolher dentro das mais de 100 opções que o aplicativo oferece, qual mostrador você quer para o seu Mondane Connect. Espero que tenham gostado desse tutorial e faremos outros vídeos mostrando o relógio conectado ao aplicativo.